A fé que remove milhões apresenta. Deus precisa de dinheiro? Vamos ver? Antes de tudo, quero deixar duas frases contraditórias ditas pelos pastores. Deus não quer o seu dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Dê o seu dízimo, porque você está dando é para Deus. Justificativa esfarrapada dos líderes de igrejas. Mas a obra dele precisa pagar o aluguel e as despesas do templo. Resposta para a justificativa esfarrapada dos líderes de igrejas. Mas em nenhuma parte da Bíblia afirma que o dízimo foi instituído para esta finalidade: pagar salário de líder religioso, aluguel e despesas de templo. E muitos pastores preferem ter um local alugado do que comprar o local, porque estando alugado tem sempre a desculpa da despesa do aluguel, e aí podem pedir sempre dinheiro. Repare que outras instituições não pedem dízimo e têm os seus templos comprados. É só você raciocinar. Nada mais é tão simples quanto isto. Com esta contradição, tudo fica bem claro que o interesse de pedir dízimo e ofertas na igreja é para manter o salário do pastor. Pois, se fosse apenas para pagar o aluguel do local de reunião, bastava algumas coletas de ofertas na presença de todos, até inteirar o valor, e depois seria contado o valor e exposto um relatório mensal com entradas e saídas diante dos irmãos, apresentando centavo por centavo. Porém, os pastores não aceitariam esta clareza, porque o povo iria saber quanto era o salário do pastor, não é mesmo? Já que ele sabe quanto você ganha, por que então você que contribui para o salário dele não poderia saber quanto ele recebe? Isto não é transparência? Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, fala que os sacerdotes levitas roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, verso 1. Então, por que os pastores que não são levitas colocam o dízimo, que era alimento comestível, alimento do campo, da agricultura e de criação de animais pecuária, como obrigatório e as ofertas como voluntárias? Isso é feito porque o dízimo é um compromisso certo todo mês. Em nenhuma parte da Escritura encontramos essa mudança de dízimo em dinheiro mensalmente ao líder religioso, onde garante a noite tranquila de sono do pastor, sabendo que os irmãozinhos não irão falhar com seu salário no fim do mês, por causa da imposição ou carnê de 12 mensalidades, ou desconto direto do olerite ou do cartão magnético do membro da igreja. Esta introdução foi apenas para você perceber que Deus é Espírito e jamais precisou de dinheiro. Portanto, agora iremos analisar a palavra do Senhor Jesus Cristo e conhecer a verdade daquele que deu a sua vida em sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, dos versículos 3 ao 6, está escrito assim: Se alguém ensina outra doutrina, e não seja em conformidade com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas são homens corruptos de entendimento e que não conhecem a verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho monetário. Aparta-te dos tais, mas grande ganho é a piedade, ou seja, o socorro do necessitado, com contentamento. E em aos Romanos, capítulo 11, verso 35, está escrito assim: Quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Será que precisamos dar algum bem material a Deus para receber as suas bênçãos? Porventura o nosso Deus é um Deus de barganha? No Salmo, capítulo 50, versículo 12, disse o Senhor Deus: Se eu tivesse fome, eu não vos diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude? E em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: O Senhor não aceita recompensas. E em Isaías, capítulo 5, verso 3, a palavra diz: Por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. E o que é confirmado ainda em Isaías, capítulo 55, verso 1, onde diz: Vinde às águas, todos os que têm sede, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, dando referência ao novo nascimento em Cristo Jesus, ao batismo nas águas, de graça, sem dinheiro. Dar dinheiro na igreja não nos dará galardão nenhum perante a Deus, porque no Evangelho de Cristo não há ordenança para se tomar dinheiro dos fiéis, dízimo e nem oferta. Então alguém poderá citar a oferta daquela pobre viúva que deitou 2 moedas do seu sustento na arca do tesouro,
e foi por Jesus Cristo reconhecida, como está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Isso ocorreu porque no Antigo Testamento havia ordenança para se tomar os dízimos do povo israelita, os quais eram também oferecidos ao Senhor em uma oferta alçada, como está escrito em Números, capítulo 18, versículo 24. Porém, Jesus reconheceu a lei de Moisés, tanto que ele mesmo disse: Eu não vim abolir a lei, mas vim para cumprir, como está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 17, porque ele viveu na vigência da lei. Mas após ter consumado sua missão de morrer na cruz e ressuscitar, a lei findou-se. O que precisamos entender de vez por todas é que não só o dízimo, mas toda a lei cerimonial do Antigo Testamento foi por Cristo abolida, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 18, e, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. A lei e os profetas duraram até João Batista, como está escrito em Lucas capítulo 16, verso 16. Só para salientar, ainda não tinha nascido o cristianismo, portanto, não existiam cristãos. Hoje vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo, e qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, que Cristo desfez na cruz, é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus e reconstruir o muro da separação que foi por ele derrubado, como está escrito em Efésios capítulo 2, dos versículos 13 a 15. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7, a palavra diz assim: O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Muitos pregadores usam este texto sagrado por ocasião da coleta, dizendo que isto é dinheiro para a obra do Senhor. Mas não mencionam o versículo 9 do mesmo capítulo, onde a palavra diz: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E também é confirmado no Salmo 112. Observaram que o Senhor Jesus mandou semear com alegria? Neste texto, o Senhor está ordenando que façamos caridade, ajudássemos quem tem necessidade, como determinou em todos os livros do Novo Testamento, mesmo porque o Senhor Jesus nunca mandou semear dinheiro nas igrejas, mas o amor ao próximo em forma de caridade. Muitos perguntam: se não podemos coletar dinheiro dos irmãos, o que faremos para manter os templos? Quando os discípulos mostraram a estrutura de um templo para o Senhor Jesus, ele lhes respondeu: Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra e não seja derribada, como está escrito em Mateus capítulo 24, dos versículos 1 a 2. Por que então iremos nos preocupar com coisas materiais que para o Senhor Jesus não têm valor algum? Na palavra está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas, como está escrito em Atos capítulo 17, verso 24 a 25. O templo que o Senhor valoriza não é a estrutura material construída por mãos de homens, porque a igreja não é prédio, mas é formado por cada um de nós que o tememos e guardemos a sua palavra no coração, e formamos um corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. E esse corpo constitui a igreja de Cristo que ele virá buscar para a vida eterna. Observe: Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: Nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Este é o templo que devemos e precisamos conservar, íntegro, puro, santificado, para a permanência do Espírito Santo do Senhor Jesus. E em Mateus capítulo 18, verso 20, disse o Senhor Jesus: Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Portanto, meu amado irmão, não se deixe levar por suaves palavras, porque a palavra do Senhor nos alerta em 2 Pedro capítulo 2, verso 3. Por avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas. Em Naum capítulo 1, verso 3, está escrito assim: E o Senhor não terá o culpado por inocente. Disse mais: Errais por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus.
como está escrito em Mateus, capítulo 22, verso 29. E maldito o homem que confia no homem, como está escrito em Jeremias, capítulo 17, verso 5. Mas bem-aventurado o homem que deposita a sua confiança no Senhor, como está escrito em Salmo, capítulo 40, verso 4. Em Hebreus, capítulo 13, verso 15 a 16, está escrito assim: ofereçam sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência, ou bondade, e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É fácil agradar a Deus. O sacrifício que o Senhor requer de nós é este, que nós o adoremos, porque Deus é Espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4, versículo 23 a 24. Ele não requer nenhum bem material, pois todas as coisas foram feitas por ele. O Senhor quer que amparamos os nossos irmãos nas suas necessidades e sejamos hospitaleiros, como está escrito em Romanos capítulo 12, verso 13. Isto sim agrada a Deus. Isto é amor ao próximo. Isso é ajuntar tesouro no céu. Para alcançar a salvação necessário é fazer a vontade do Pai, que está no céu, como está escrito em Mateus capítulo 7, verso 21. Obediência aos seus mandamentos, não só com palavras, mas com boas obras, porque amar ao próximo vai muito mais além do que esboçar um sorriso para o irmão, dar-lhe um abraço ou simplesmente dizer que o ama. Necessário é saber que o próximo sente a mesma fome, a mesma dor, o mesmo frio que sentimos, e precisamos socorrê-los nas suas necessidades. Fazer caridade, isto sim, nos dará galardão para a vida eterna. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 31 a 46, o Senhor Jesus nos dá a certeza que arrebatará para si os que foram caridosos com o seu próximo, mas quanto aos que negligenciaram este amor, está reservado o fogo eterno. Vejamos esse exemplo. Vão dois irmãos caminhando, a cada qual segue seu caminho, um pela direita e outro pela esquerda. O irmão que caminha pela esquerda sai por aí dando dinheiro para construir templos, para salário de dirigentes e líderes da igreja, para a viagem da cúpula da igreja, enfim, dinheiro para ser usado em coisas materiais. O irmão que caminha pela direita dá alimento para quem tem fome, agasalho para quem tem frio, visitando os enfermos, acolhendo o estrangeiro, usando para amparar necessitados. No fim da jornada, ambos se deparam frente a frente com o Senhor Jesus. Então eu pergunto: para qual dos dois o Senhor vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, e toma posse da coroa que lhe está reservada desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estando nu, me vestiste, sendo estrangeiro, me hospedaste, como está escrito em Mateus capítulo 25, dos versículos 34 a 35. É evidente que você dirá que o Senhor Jesus irá reconhecer o irmão que praticou boas obras, o amor ao seu próximo com caridade. Muito bem, é exatamente isso. Mas vá você também e faça da mesma forma, e terás um tesouro no céu, porque assim disse o Senhor Jesus: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, verso 23. Mais uma mentira revelada. Nem Deus, o Senhor Jesus, não precisa do dinheiro de ninguém. Não há nada encoberto que não seja revelado e nem oculto que não haja de saber-se, como está escrito em Mateus capítulo 10, verso 26. Estas palavras só são reveladas para aqueles que Deus ainda ama. Continue no nosso canal e assista a todos os vídeos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós.